E aí, galerinha do Colégio Duque Castilho, galerinha do 7º ano, tudo bem com vocês? Professor Gleison Alves, professor de História. Queria desejar a vocês um excelente dia, tá bom? E aí, dando continuidade às nossas atividades, tá? Hoje vamos trabalhar com a cristandade dividida. Esse tema é do capítulo 1, tá? Mas da temática 3. O cristianismo em transformação, tá? Se liga na aula, que a aula está muito top, beleza? Vamos lá. Antes de mais nada, temos que entender que o cristianismo, tá, é uma religião monoteísta. O que isso significa? Que só tem um Deus, tá? Só acredita em um único Deus, uma única divindade, tá? Seria em quem? Em Jesus Cristo. Tá bom? Tá certo? Então, o cristianismo, religião monoteísta, tá? Que tem como o Jesus Cristo como o único Deus. Tranquilo? Lembrando que o cristianismo, ele tem basicamente 3 vertentes. Seria o catolicismo, protestantismo e o pentecostalismo, tá? Todas essas religiosidades, certo? Elas estão inseridas aqui no cristianismo. Ok? Então vamos lá. Gente, quando a gente fala de cristianismo, a gente tem que entender a expansão do cristianismo, tá? A partir do século IV, no Império Romano. Por que, professor? Olha só, até o século IV, o Império Romano, ele perseguia, tá, as pessoas que não acreditavam no cristianismo. Então, a partir do século IV, não esquece, com o Império Romano, houve uma expansão do cristianismo. E aí eu trago 2 figuras para vocês entenderem do Império Romano. Primeiro, o imperador Constantino, que foi o primeiro imperador, no ano de 312, tá? Depois de Cristo, claro, que vai trabalhar com a questão do cristianismo. O que é isso que eu estou dizendo? Muito simples, gente. Foi com o imperador Constantino que, na realidade, ele foi o primeiro imperador do Império Romano, evidentemente, que vai ter o cristianismo como sua religião, certo? Tranquilo? Com detalhe para o Teodósio, que o Teodósio I, tá, imperador romano, ele vai oficializar o cristianismo como uma religião oficial. Na realidade, o catolicismo. E ele assina um documento, Édito de Tessalônica, no ano 380. Presta atenção nesse detalhe. Foi com o imperador Teodósio I que a religião oficial do Império Romano agora é o cristianismo ou o catolicismo. Não esquece disso, certo? Tranquilo? Qual é o nome desse documento? Édito de Tessalônica, no ano 380. Beleza? A gente tem que entender também, gente, que durante esse processo de expansão do cristianismo, a partir do Império Romano, houveram várias tensões internas dentro do Império. Tivemos os movimentos heréticos, tivemos os questionamentos à igreja. Por quê, professor? Veja bem, os movimentos heréticos e os questionamentos à igreja é justamente baseado nas suas crenças e nas suas práticas, tá? Esses heréticos, eles eram julgados, tá? Justamente por questionar a igreja. São os chamados hereges, tranquilo? E também por conta das imagens sacras. E aí nós temos um detalhe. As pessoas que mandavam destruir essas imagens, tanto as que já estão feitas e proibindo que se fabricasse outras imagens, eram chamados de iconoclastas. Não esqueçam,
Iconoclastas eram as pessoas que quebravam ou mandavam quebrar as imagens sacras. Essas imagens sacras, elas estão muito presentes justamente aonde? Aqui no catolicismo, certo? Tranquilo? Essas são as tensões internas geradas justamente por conta da expansão do cristianismo. Beleza? Vamos lá. O que vai acontecer, gente? No ano 787, temos o Concílio de Nicéia. O que é isso, professor? Concílio nada mais é do que uma reunião do alto clero na cidade de Nicéia, que hoje fica ali mais ou menos onde é a Turquia. E eles vão reorganizar a religião católica. Tá? Temos os símbolos da fé, temos uma reconstrução na doutrina cristã e também resolver as divergências que durante esse período começaram a se firmar. Então foi no Concílio de Nicéia, na reunião de vários clérigos, né, vários sacerdotes que representavam a igreja, que eles vão reorganizar os símbolos da igreja, tá? A doutrina cristã e também resolver as pendências, as divergências. Tá certo? Isso acontece no ano 787. Beleza. Dito isso, a gente tem que entender, tá? E isso aqui, pessoal, é muito importante, certo? No ano de 1054, o que vai acontecer? Nós temos uma ruptura, tá? Uma quebra da ordem da Igreja Católica. O que é isso, professor? Bem simples. Havia duas igrejas que se formaram ou se dividiram. Elas se dividiram em Igreja Católica Apostólica Romana, com o Papa sendo o seu líder, e temos em Constantinopla a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, com o Patriarca sendo o líder. O que vai acontecer? Essa divisão, nós damos o nome de Cisma do Oriente, que é a divisão da Igreja Católica em duas, tá? Tendo a Igreja Católica Apostólica Romana com sua sede em Roma, certo? Que era a capital do Império Romano Ocidental, e Constantinopla, em homenagem a quem? A Constantino, que foi o primeiro a se converter, ao primeiro imperador a se converter à nova religião. Então, Constantinopla é uma homenagem ao Constantino e que representava, tá? Era o Império Romano do Oriente, era a capital do Império Romano do Oriente. Então, houve essa divisão entre essas duas igrejas, tá? Tendo o Papa, mais uma vez, sendo o líder da Igreja Apostólica Romana, e o Patriarca sendo o líder da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Como é o nome desse processo? Cisma do Oriente. Ocorre no ano 1054. Tá? É uma separação, vai acontecer uma quebra da igreja, uma divisão. Tranquilo? Professor, por que ocorre esse cisma? Gente, muito simples. Os motivos. Primeiro, havia conflitos existentes sobre essa autoridade suprema de quem? Do Papa. Porque a autoridade do Papa estava sendo questionada. Segundo motivo, diferenças teológicas. Então temos as diferenças teológicas. O que seria isso? Gente, muito simples, seria as interpretações da Bíblia, certo? As interpretações do livro sagrado. Ok, e a terceira e mais importante ao meu ver, que é esse novo conceito que vai surgir, César Papiro. O que é isso? Esse líder tem um poder religioso e político. Ou seja, esse César, que aqui tem a ver com César, tá? Que seria algo relacionado ao Império Romano, seria
mais, ele tem poderes de intervir na questão religiosa. Professor, esse cesaropapismo vai ocorrer aonde? No Império Bizantino, que a gente vai estudar mais na frente. Império Bizantino, que vai compor justamente a Igreja Apostólica Ortodoxa, localizado lá em Constantinopla. Não esquece, Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente. Professor, onde é que fica Constantinopla hoje? Hoje é a atual Istambul, ali na Turquia. Tá certo? Então, esse é o cisma do Oriente, que por sua vez tem esses motivos relacionados à autoridade do Papa, diferenças teológicas e também o conceito do cesaropapismo. Não esquece, importantíssimo, isso eu vou cobrar de vocês em prova, que é o poder religioso e o poder político. Tá certo? Tranquilo? Gente, dando continuidade, a gente falando sobre a cristandade dividida, tá? A gente chegou no momento sobre as novas práticas da Igreja Católica. Lembrando que a Igreja Católica, essa instituição ligada à religião, né, é muito forte na Europa, tá? A gente vai estudar aqui e perceber o quanto a Igreja Católica ela tem esse poder, né, entre os países. Tá? A gente vai estudar isso, tá bom? Mas vamos lá. As novas práticas da Igreja Católica, a gente tem que trabalhar com a perspectiva dos conflitos internos. Por quê? Eu já falei no início da aula que a gente tem, ou tiveram, vários movimentos de oposição. Tá? E um exemplo desse eram os cátaros, principalmente no que hoje é a Alemanha e na França, principalmente no sul da França, que são movimentos contrários às práticas da Igreja Católica. Eles não concordavam com as práticas e as crenças da igreja. Tá? Temos os heréticos também. E aí eu trouxe um exemplo, o culto a Maria. O culto a Maria é algo relacionado, tá, à Igreja Católica, que tem algumas religiões que não fazem, que não praticam esse culto. Então, os heréticos, um dos exemplos seria justamente ser contrário ao culto a Maria. E também tem aquela questão que eu falei dos iconoclastas, que eles quebravam as imagens, né, dos santos da Igreja Católica. Tá? E aí, gente, nós chegamos à Inquisição. A Inquisição nada mais é do que uma verdadeira caça aos hereges, ou seja, eles caçavam, tá, as pessoas que eram contrárias às práticas da igreja. Quem, professor, caçava? A galerinha da Igreja Católica. Tá? Os padres, existiam denominações dentro da igreja que iam em busca desses hereges. Exemplo, as bruxas, as feiticeiras, que são mulheres que trabalhavam com ervas principalmente durante o período medieval da história. A gente vê muito isso aqui, a caça, tá, aos hereges. E um detalhe, no caso tínhamos aqui a fogueira da Inquisição, tá? Que as pessoas que não concordavam com as práticas da igreja, eram movimentos de oposição, eles eram jogados aonde? Na fogueira da Inquisição. Tranquilo? Detalhe para esses anos aqui, certo? Ano 1190, começou na igreja uma prática, venda de indulgências. Gente, indulgências, tá? Seria justamente a compra do perdão. Você é um pecador, você tem dinheiro, então você pode comprar o perdão. Como é o nome disso? Indulgências. Essas indulgências eram uma prática da Igreja Católica. Beleza? Ano 1216, a igreja começa a praticar a confissão dos pecados. As pessoas iam até os padres nas igrejas e começavam a se confessar, a contar a sua vida, o que eles faziam, né? E aí, de uma certa forma, a igreja ela tinha controle das pessoas. Iam ver o que as pessoas estavam fazendo, né? Quais seriam esses pecados, tá? Outro, ano 1237, proibição da leitura da Bíblia. Porque, gente, quem tem acesso ao conhecimento, quem tem acesso à leitura tem a ver com conhecimento. Então, era uma forma de blindar as práticas da igreja, justamente proibindo a leitura da Bíblia.
tá? Então nem todas as pessoas tinham acesso às leituras, tá? A leitura sagrada, a leitura da Bíblia, ok? Temos também livros proibidos. A igreja, uma prática da igreja, proibir determinados livros que criticassem as atribuições que a Igreja Católica ela achava que era correto. Essas práticas da Igreja Católica. Então, tinha muitos livros que foram jogados na fogueira da Inquisição, justamente para ser queimados, para as pessoas não terem acesso a essas leituras. Beleza? O ano de 1439, doutrina dos 7 sacramentos. Isso daqui é uma prática de controle que a igreja tinha também sobre as pessoas, tá? Os 7 sacramentos. Cria-se, durante o período medieval, o purgatório, que seria aquela, seria o meio termo, né, entre o céu e o inferno. As pessoas ainda têm uma última chance. Todas essas práticas aqui, pessoal, elas vão começar a ser questionadas muito forte durante o período que a gente já estudou, que é o período do século XIV ao XVI, que aí vocês devem lembrar, que é justamente o período do renascimento cultural. Os questionamentos sobre essas práticas e esse poder absolutamente na mão de quem? Da Igreja Católica. Tranquilo, beleza. Olha para cá. Poder papal. O poder papal, ele vai nascer justamente com o crescimento urbano, a partir do século XII. Lembra que eu falei sobre a divisão do poder entre o Papa e o Patriarca, que faz parte, que é o líder religioso da Igreja Apostólica Romana Ortodoxa? Então, temos aqui um poder papal associado ao crescimento urbano, tá? E aí, com esse crescimento urbano, a gente tem uma classe que vai se fortalecer e vai começar, de uma certa forma, mais na frente, a questionar, que é a burguesia, tá? Só que a burguesia vai questionar de forma mais incisiva durante o século XIV até o século XVI. Beleza? Tranquilo? A gente não pode esquecer outro detalhe, para aumentar o poder do Papa, enriquecimento da Igreja Católica. Tá? Gente, durante o período medieval, 60% de todo o território que corresponde à Europa pertencia a quem? À Igreja Católica. Então, dito isso, nós agora sabemos que a Igreja é uma instituição muito rica, ela tem muito poder. E na mão de quem? Na mão do Papa, que é o líder dessa igreja. Beleza? Não perde foco, olha para cá. Século XVIII, temos o auge do poder papal, a concentração do poder da igreja a partir do século XVIII, tá? É justamente o auge desse poder. Tranquilo? Por conta, aumento das taxas e das transferências de renda. Gente, além de ser proprietário de terra, como eu falei, temos um aumento considerável das taxas e as transferências de renda. Na igreja, tudo que você vai fazer, você tem que pagar. Se é o casamento, se é o batizado. Olha só, o sacramento aqui, ó, tá? Então, tudo que você vai fazer, precisar usar a igreja, né, o espaço da igreja, é necessário você pagar taxa. E isso a igreja vai arrecadar muito dinheiro. Beleza? Só, pessoal, que vai causar o quê? Muito descontentamento. Aonde? No baixo clero. Porque essa concentração de dinheiro, geralmente, né, essa concentração de dinheiro através das taxas, elas vão ficar restritas ao alto clero. Beleza? Então vai causar um descontentamento no baixo clero. Aquele padre que trabalha naquela comunidade, que sem muito recurso, ele vai ficar o quê? Descontente. Ora, se tem muito dinheiro na igreja e não tem acesso para todo mundo, vai causar o quê? Um descontentamento. Temos também a interferência papal na nomeação de cargos clericais, ou seja, o Papa, como tem um poder concentrado, ele pode nomear cargos da igreja. Isso vai provocar o quê?
muita insatisfação. Beleza? E aí, gente, para vocês terem ideia, a própria Igreja Católica, por ser tão forte e poderosa, ela tenta intervir, tá? Ela tenta dominar estados europeus. E isso vai provocar muita insatisfação. Por quê? Porque a igreja, pelo fato de ter muito dinheiro, muita concentração de renda, achava que poderia dominar os estados por conta desse dinheiro, por conta dessa concentração de poder nas mãos. Isso vai provocar insatisfações e gerar muitos conflitos, tá? Ao ponto de provocar profundas mudanças estruturais, tá? Profundas mudanças estruturais e institucionais, certo? Temos a reforma protestante como um exemplo maior disso. Porque foi através da reforma protestante, a partir do século XVI, que aí nós temos o luteranismo, o calvinismo e o próprio anglicanismo, que seriam a soma dessas reformas que vai ocorrer justamente por conta das insatisfações. Tá? Então, isso tudo, todas essas práticas vão se somando, tá? Ao ponto de haver mudanças, insatisfações, justamente por conta do poder concentrado nas mãos, justamente, do Papa, da Igreja Católica. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. É um tema bem legal, bem gigante, dá pra gente fazer várias abordagens. E eu também não posso esquecer de deixar a atividade do dia, que é a atividade da página 71. Próxima aula, nos veremos. O tio está com saudade e a gente faz a correção, tá? Na correção na próxima aula. Um forte abraço. Valeu, galera! Show! Vocês são 10!